Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para fazer uma videoaula para dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo nas aulas passadas, tá? A gente estava falando um pouquinho então de como a gente pode fazer o nosso planejamento textual. E toda vez que eu falar de planejamento, toda vez que eu falar de conceitos, eu entro na questão do resumo, tá? O resumo, então, ele basicamente vai ser a sintetização das minhas ideias, ou seja, eu colocar objetividade naquilo que eu quero transmitir, naquilo que eu quero falar, tá? A Pro colocou aqui para vocês, disponibilizou nessa aula, alguns passos para a gente tentar fazer um bom resumo no decorrer desse ano, tá? E nas nossas próximas produções textuais. Não só nas minhas produções, mas isso eu acredito que vocês vão fazer um bom tempo da vida de estudantes de vocês, tá? Então, começamos. Bom, que nem eu falei anteriormente, o resumo basicamente é a sintetização, a síntese, ou seja, aquilo que é principal, a ideia principal do meu texto, tá? Bom, a Pro falou para vocês nas aulas passadas que a gente precisa realizar, quando a gente realiza um texto, a gente precisa realizar um planejamento, né? Eu preciso saber o rumo que eu vou tomar com aquele meu texto. O que eu quero com esse texto? Tá? O que eu quero que o meu leitor saiba? Né? Depois, a Pro comentou também da nossa organização de ideias, dos nossos pensamentos, né? Onde que eu começo, onde que eu termino, o que eu vou desenvolver, o que eu vou argumentar, enfim, tá? Tudo isso eu tenho que organizar. Sempre que a gente for escrever sobre determinado assunto, por exemplo, hoje eu quero falar sobre, sei lá, saúde, né? Eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que dominar esse meu conceito. O que é saúde, né? Até onde que a saúde ela chega, né? Até onde ela alcança na população brasileira, por exemplo. Tá? Bom, para mim falar sobre isso, para mim falar sobre o conceito de saúde, eu tenho que ter certas estratégias. Né? O que são estratégias? É a forma, como que eu vou escrever, como eu vou fazer para chegar e conquistar o meu leitor a ler sobre o meu texto que fala de saúde. Que jeito, que forma que eu vou fazer isso? Tá? Então, por isso que eu tenho que ter um planejamento, uma organização, eu tenho que dominar o assunto, né? E bolar uma estratégia ali. Bom, seguimos. Na aula de hoje, então, a Pro também vai abordar um pouquinho o que é sintetizar, tá? A síntese, então, como eu já havia falado, ela nos conduz a buscar a ideia principal do nosso texto, tá? Então, ela pode ser um resumo, ela pode utilizar de objetividade, ela pode abordar somente uma ou mais ideias principais, tá? Isso é sintetizar. Que mais? Para mim fazer um bom resumo, eu tenho que primeiramente ler o texto, né? Eu não vou saber falar ou resumir aquilo se eu, obviamente, não ler. Se eu não entendi ou a linguagem está muito difícil ou está de uma forma que eu não entendo aquilo, eu tenho que fazer a releitura. Buscar o que eu não entendo, buscar os vocábulos que estão difíceis, ou seja, as palavras desconhecidas, né? Tirar aquela essência do texto. Poxa, o que é mais importante para mim nesse texto? O que eu achei relevante eu colocar aqui numa síntese, por exemplo? Tá? Organizar as ideias principais, então aqui que nem eu já falei, vocês podem utilizar itens, tá? Vocês podem fazer pequenos esquemas com itens, colocar o conceito da palavra e logo ir colocando os itens, tá? E escrever o texto com as palavras de vocês. Então, assim, é o que vocês entenderam daquilo. O que eu entendi sobre o gênero carta, por exemplo?
O que eu entendi sobre um gênero narrativo? Tá? É vocês, é as palavras de vocês, certo? E vem a atividade dessa semana, tá? Eu quero essa primeira semana, eu quero ver como é que a gente vai se sair se a gente tiver que fazer um resumo, tá? Então eu coloquei ali, e vou disponibilizar para vocês também essa apresentação de slides, eu coloquei um texto para vocês, A Glória do Falso, do Moacir Scliar, né? Nosso escritor gaúcho Moacir Scliar, médico e escritor, né? E ele amava a literatura e amava, acima de tudo, escrever crônicas e cartas. Então, eu escolhi um gênero carta para vocês, onde vocês terão que fazer um resumo desse gênero carta, tá? Eu coloquei lá que, no mínimo, vocês vão fazer 8 linhas e, no máximo, vocês vão fazer 12 linhas, certo? E vocês vão fazer no arquivo que a Pro disponibilizou em Word no ambiente do Google Class, tá? Vocês vão fazer, enfim, o resumo, vão colocar um título, vão colocar o logo do colégio, vão colocar o nome, vão colocar a turma, vão escolher uma fonte, Arial ou Times, tamanho 12, tá? Vão fazer justificado, não vão fazer em forma de poesia, né? E vão me enviar, vão me retornar esse arquivo. Caso vocês não consigam anexar o arquivo, vocês podem me encaminhar por e-mail, que eu coloquei na atividade. Eu coloquei abaixo do texto as orientações e tem o meu e-mail ali também, que vocês podem anexar o arquivo por lá, tá? Assim, depois a gente vai aprimorando mais essas técnicas do resumo. Por enquanto, nós vamos fazer isso, tá? A gente vai começar assim, aos pouquinhos. Na próxima semana, eu vou estar passando mais e vou aprofundar mais coisas sobre o nosso resumo, o assunto resumo, tá ok? Galera, se cuidem, lavem as mãos, água, sabão, álcool gel, fiquem dentro de casa, né? Enfim, todo cuidado é pouco, tá? Protejam-se e a gente volta a nos falar semana que vem. Espero que vocês consigam realizar essa atividade com êxito, tá? E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Se precisar me enviar e-mail, recado, pode me enviar. Tem dúvida na atividade para fazer, também pode me enviar, não tem problema. Eu vou responder vocês, tá ok? Então fiquem com Deus e um beijão para todos. Até mais!